Um vira-lata correu para o nosso quintal. Ele estava machucado e meu melhor amigo Léo e eu enfaixamos sua pata. Então, nós o alimentamos e fomos para os balanços. Nós nos divertimos muito juntos e até trocamos pulseiras de amizade com as nossas iniciais naquele dia. Alguns dias depois, Léo e seus pais se mudaram para outra cidade. Eu vi o carro indo embora e chorei. No começo, Léo e eu conversávamos constantemente ao telefone, mas eventualmente acabamos perdendo o contato. Oi, meu nome é Mai. Eu passei todo o ensino fundamental sendo boazinha. Mas um dia, tudo mudou. Quando comecei o ensino médio, meus pais se divorciaram. Fiquei com a minha mãe. Ele estava passando por um momento difícil e parou de prestar atenção em mim. Isso realmente machucou meus sentimentos. Eu passava o tempo todo no meu quarto assistindo a programas de TV para fugir da realidade. Eu gostava de imaginar que eu era personagem de algum filme. Não necessariamente um de heróis, mas... eu gostava muito de vilões. Eles eram tão fortes e legais. Eu queria ser exatamente assim. Primeiro, cortei o cabelo e o pintei de preto. E minha mãe nem pareceu notar. Depois das férias, fui para a escola uma pessoa completamente diferente. Meu novo visual me deu confiança. Comecei a responder aos professores, a tirar sarro dos meus colegas e a me sentir como a heroína da minha série de TV favorita. Claro, todos ficaram chocados, especialmente minha amiga Samantha. Mai, eu mal te conheço. Por que você está agindo assim? Se não gostou, não precisa mais andar comigo. Eu queria andar com os caras mais legais da escola, mas eles não me deixavam entrar para o grupo. Um dia, houve um show de rock em nossa cidade. Todos queriam ir, mas tivemos uma surpresa desagradável. O diretor estava obrigando todos os alunos a assistirem a peça da escola. No começo eu fiquei com raiva, mas então tive uma ideia. Na noite anterior à peça, entrei na escola. Fui aos banheiros, fechei todas as pias e abri as torneiras. A escola ficou inundada. Eu filmei tudo e enviei o vídeo para o pior valentão da escola. John era o líder dos caras com quem eu queria fazer amizade. Imagine o caos que foi na manhã seguinte. A escola inteira entrou em pânico. O diretor e os professores ficaram horrorizados. Eles tiveram que cancelar a peça e chamar alguém para consertar aquela situação. Eu estava orgulhosa de mim mesma. Eventualmente, o John veio até mim. Eu não sabia que você era tão legal. Você quer ir ao show de rock com a gente? Se eu queria ir? Mas é claro que sim! Quando estávamos saindo da escola, Samantha de repente me chamou. Ela me pediu para voltar aos meus sentidos e não cair na companhia errada. Mas eu apenas a afastei. O show foi a coisa mais incrível de todos os tempos, foi animal. Depois do show, fomos para outro rolê, mesmo já sendo bem tarde. O John disse que eu tinha que passar em 3 testes para entrar na gangue deles. Primeiro, eu teria que dizer ao diretor que fui eu quem inundou a escola. Isso arruinaria completamente minha reputação de boa garota. Em segundo lugar, eu deveria fazer uma tatuagem de verdade. Ele prometeu me contar sobre o 3º teste depois de passar nos 2 primeiros. Eu queria parecer legal, então concordei. No dia seguinte, o diretor tentou descobrir quem havia sido responsável pela inundação. Durante o intervalo, fui ao escritório dele e confessei tudo. Ele não esperava por isso. Ele olhou para mim com a boca aberta e então começou a gritar. Ele chamou minha mãe para ir até a escola. Mai, que diabos você estava pensando? Como você pôde fazer algo assim? Ai, não comece a me repreender agora. Não é como se você se importasse comigo. Nós brigamos e eu saí correndo do escritório e bati a porta com força. Encontrei o John na entrada da escola. Ele parecia feliz e sugeriu que eu passasse no 2º teste. Fomos ao estúdio de tatuagem onde seu primo trabalhava. John me disse que menores de idade só podiam fazer tatuagem se os pais viessem com eles, mas seu primo abriu uma exceção para nós. Quando eu estava fazendo a tatuagem, minha adrenalina foi a 1000. Eu me sentia adulta e livre. Depois de fazer algo tão louco e ir ao show, decidi mudar completamente meu visual. Cortei meu cabelo ainda mais curto para parecer punk e comprei uma gargantilha com spikes, um coturno e uma jaqueta de couro. Meu visual final ficou incrível! À noite, cheguei em casa e encontrei minha mãe. Ela ficou sem palavras quando me viu. Quando ela notou minha tatuagem, ela começou a gritar. O que você fez com você mesma? Isso realmente me irritou. Ela não se importava comigo há tanto tempo. Por que começar agora? Eu vou fazer o que eu quiser. Minha vida não é da sua conta.
Subi para o meu quarto, tranquei a porta e liguei músicas de rock no volume máximo. No dia seguinte, cheguei atrasada para a escola de propósito. Quando entrei na sala de aula, meus colegas olharam para mim em choque. O professor engasgou e exigiu que eu me arrumasse imediatamente. Eu disse que nossa escola não tinha uniforme, então todos podiam usar o que quisessem. Então, de repente, notei um aluno novo na turma. Por alguma razão, seu rosto me pareceu familiar. De onde será que eu o conhecia? Depois da aula, ele de repente veio até mim. Oi, não me reconheceu? Sou eu, Léo. Fiquei tão surpresa que não soube o que dizer. Mas é claro, nós éramos amigos quando crianças. Descobri que sua família havia se mudado recentemente para a cidade. Encontrá-lo me deixou feliz e eu imediatamente levei o Léo para conhecer meus novos amigos. Mas ele não foi bem-vindo lá. Todos começaram a tirar sarro do Léo porque ele parecia muito chato do ponto de vista deles. John o insultou. Léo estava prestes a ir embora e me olhou interrogativamente. Mai, você se lembra do terceiro teste? Você pode passá-lo agora. Eu hesitei um pouco, mas optei por ir com os caras. Chegamos a uma área com muitos prédios. John disse que gostava de ir ao topo de prédios altos e ficar por lá. Eu deveria ir com ele. Dizer que eu estava com medo é pouco, mas eu queria que eles me respeitassem. Então disse que era como um passeio no parque para mim. Subimos pela escada de incêndio. De repente, pensei na Samantha. Ela nunca teria coragem de fazer uma coisa dessas. Ela tinha pavor de altura. Subimos e demos uma pequena caminhada lá em cima. Fingi que estava gostando, embora estivesse muito desconfortável. Quando descemos, dei um suspiro de alívio, mas então ouvi uma sirene. Os policiais nos viram. Vamos sair daqui! Corremos pela rua, mas o carro da polícia nos seguiu. A certa altura, John virou em um beco estreito. Corri atrás dele e quase caí. Fiquei para trás, mas logo consegui alcançar os caras. Quando finalmente despistamos os policiais, o John estava tão cheio de adrenalina que até gritou. Ficamos andando pela cidade até tarde da noite novamente. O John se gabou de que seu primo logo deixaria andar de moto. Ele colocou o braço em volta dos meus ombros e prometeu que me levaria para dar uma volta. Eu mal podia esperar. Em casa, tentei entrar sorrateiramente no meu quarto quando a luz acendeu de repente. Minha mãe carrancuda bloqueou meu caminho. Onde você estava? Você sabe que horas são? Eu a ignorei e tentei contorná-la, mas ela me agarrou pelo ombro. Não se atreva a sair quando estou falando com você. Não se atreva a me incomodar. A culpa é sua. Papai nos deixou por sua causa. Mamãe recuou como se tivesse levado um soco. Lágrimas escorreram por seu rosto. Percebi que tinha ido longe demais e a magoado profundamente, mas eu era orgulhosa demais para me desculpar. Na manhã seguinte, toda a escola sabia que eu tinha fugido da polícia e escalado um prédio alto. Não havia mais nenhum vestígio da minha reputação de menina obediente. O John me aceitou no grupo e eu fiquei muito feliz. Os professores ainda ficavam bravos sempre que me viam. Durante a aula, eu fui até mandada para a diretoria. Podemos nos vestir como quisermos. Eu não estou quebrando nenhuma regra. Minha insolência enfureceu o diretor, mas ele não podia fazer nada. Um dia, durante o intervalo, John sugeriu que pregássemos uma peça na nova professora. Ela era muito jovem e ainda não tinha aprendido o nome de todos os alunos. John e alguns de seus amigos foram até a minha sala. Estávamos discutindo possíveis maneiras de interromper a aula, quando Léo ouviu nossa conversa. Vocês não podem fazer isso! É errado! No fundo, eu concordava com ele, mas eu não podia admitir isso na frente do John, então chamei o Léo de sem graça. A Samantha tentou ficar do lado dele, mas nós zombamos dela. A aula virou um circo. Falamos alto, jogamos papéis uns nos outros e não demos a mínima para a professora. Em algum momento, o John ligou um rock pesado bem alto na caixinha de som. A professora não sabia o que fazer e quase desatou a chorar. O Léo não aguentou. Ele foi até a professora e disse a ela que John e seus amigos nem deveriam estar naquela sala. A professora foi até o diretor e eles foram obrigados a sair. O John ficou muito bravo e prometeu ao Léo que ele iria se arrepender. Uma noite, saí para dar uma volta. De repente, um motoqueiro parou ao meu lado e me ofereceu uma carona. Uau! O primo do John finalmente o deixou dar uma volta de moto. Sentei-me na garupa. Abracei-o com força e partimos. Foi incrível! Ao contrário de subir nos telhados, eu adorei andar de moto. Andamos pela cidade e então o John me deu uma carona para casa. Fiquei pensando nele e em nosso passeio a noite toda. No dia seguinte, eu o vi perto da escola. John e alguns de seus amigos estavam encurralando o Léo.
Eles provavelmente decidiram se vingar dele por nos delatar para a professora. O John estava prestes a bater nele, mas o Léo de repente conseguiu agarrar seu braço. John gemeu de dor. Todos ficaram perplexos. O movimento foi muito impressionante. Ninguém esperava algo assim do Léo. Ele soltou o John, pegou sua mochila do chão e foi calmamente para a escola. O dia passou normalmente e à noite tivemos uma surpresa desagradável. Quando cheguei em casa, minha mãe me trancou no quarto e levou a chave. Eu fiquei furiosa. Tentei argumentar, mas ela não me deixou sair. Depois de me acalmar um pouco, sentei-me à mesa e olhei pela janela. De repente, vi uma moto vindo em direção à nossa casa. Era o John. Eu queria muito dar uma volta com ele e não iria deixar minha mãe me parar. Saí pela janela, desci com cuidado e fui até o John. Começamos a dirigir pelas ruas novamente. Então, ele me levou para um morro para ter uma bela vista da cidade. Admiramos a paisagem por alguns minutos, sem dizer nada e sem descer da moto. E então voltamos. Eu gostava que não falávamos muito. Isso tornava nossos passeios muito misteriosos e românticos. Quando John me trouxe de volta para casa, voltei para o meu quarto pela janela. Eu estava prestes a ir para a cama quando a luz de repente se acendeu. Mamãe estava sentada na minha cama. No início, ela me olhou carrancuda, mas então ela suspirou pesadamente. Mãe, vamos conversar. Eu sei que não tenho te dado muita atenção nos últimos tempos, mas você também precisa entender o meu lado. Eu ainda me senti envergonhada pelo que eu disse sobre meu pai, mas em vez de me desculpar, eu fui rude novamente. Ela não deveria ter me trancado. Mamãe ficou brava. Ela de repente se levantou da cama e disse que eu teria um toque de recolher a partir de então. Eu decidi que não iria respeitá-lo. Um toque de recolher era a última coisa que eu precisava. No dia seguinte, faltei à escola e fui ao estúdio de tatuagem à tarde. Resolvi colocar um piercing. Para minha surpresa, notei uma moto familiar na porta. Depois que o primo do John furou meu nariz, eu disse a ele que gostava muito de andar em sua moto. Que? Com quem você já andou? Com o John. Ele franziu a testa e disse que nunca tinha deixado o John usar sua moto. Isso realmente me surpreendeu. Talvez o John a tivesse pegado escondido? Quando eu estava saindo do estúdio, a Samantha de repente me ligou. Quando vi o número dela, estremeci. Eu não queria ouvir outra palestra. Resolvi não atender. Eu não queria ir para casa por causa do toque de recolher. Então fui a um restaurante 24 horas. Pedi um hambúrguer com coca e me sentei em uma mesa distante. Mamãe não parava de me ligar. Recusei todas as ligações e acabei desligando meu celular por completo. Cochilei um pouco até amanhã, mas uma garçonete me acordou. Tive que sair da lanchonete e me arrastar para a escola. Haviam muitas pessoas na sala de aula e todos os meus colegas estavam discutindo alguma coisa. Quando me aproximei deles, eles se calaram e me olharam acusadoramente. Antes que eu pudesse perguntar o que havia acontecido, o diretor veio até mim e me arrastou para o seu escritório. Acontece que, no dia anterior, alguém havia trancado a Samantha no telhado da escola depois das aulas. Ela tinha muito medo de altura, então ela teve um colapso nervoso e foi levada para o hospital. A princípio, o diretor suspeitou do John, mas o John e seus amigos disseram que eu estava cansada da Samantha e por isso a tranquei lá. Fiquei chocada. Eu não podia acreditar que eles armaram para mim. Então, o John entrou no escritório. O diretor o questionou novamente e ele me culpou por tudo. Eu não entendi nada. Por que ele estava agindo assim? E os nossos passeios de moto? Achei que ele gostasse de mim. O diretor chamou minha mãe novamente. Ele disse que eu havia ultrapassado todos os limites e seria expulsa da escola. Mamãe nem disse nada. Eu me senti arrasada. A Samantha tinha me ligado no dia anterior e eu nem atendi. Talvez se eu tivesse falado com ela, tudo estaria bem. Eu queria ir para o hospital, mas o diretor disse que a Samantha estava sedada e dormindo. Ao sair do escritório dele, acidentalmente vi meu reflexo no espelho e congelei. O que eu tinha me tornado? Por que eu estava agindo assim? Eu tinha ido tão longe para ser aceita no grupo do John e a troco de quê? Todos eles me traíram. Mamãe teve que voltar ao trabalho. Ela me deu uma carona para casa e foi embora. Eu estava prestes a entrar quando uma moto parou de repente. John estava de sacanagem comigo? Ele realmente achava que depois de tudo, eu fosse ir com ele? Eu silenciosamente olhei para o cara na moto e um pensamento de repente passou pela minha mente. E se eu estivesse errada? E se não fosse o John, mas seu primo? Mas por que ele não me contou a verdade quando eu estava no estúdio? O cara de repente tirou o capacete. Eu não podia acreditar. Era o Léo.
Subi na moto e ele me levou para o morro novamente. Lá, ele me disse que só queria passar um tempo comigo. Então ele decidiu me levar para passear. Acho que você é uma pessoa melhor do que está tentando parecer. Eu te conhecia de verdade quando éramos crianças. Ele de repente me deu a mão e arregaçou sua manga. Ele estava usando a pulseira de amizade que eu dei a ele uma vez. Essa foi a gota d'água e eu comecei a chorar. De repente percebi que eu estava realmente fazendo a coisa errada. Eu fiz um monte de coisas ruins, mas eu não prendi a Samantha. Eu juro. Leo acreditou em mim. Me acalmei e resolvi consertar tudo. Quando cheguei em casa, vesti minhas roupas velhas e preparei o jantar. Quando mamãe voltou do trabalho, eu pedi desculpas pelas minhas palavras e pelo meu comportamento. No começo, ela não queria falar comigo, mas depois ela começou a se abrir. Conversamos sobre tudo e fizemos as pazes. Subi para o meu quarto, peguei uma caixa que tinha várias coisas da minha infância. Encontrei a pulseira da amizade e a coloquei. Na manhã seguinte, o diretor ligou para minha mãe. Ele disse que houve um engano. Eu não tinha trancado a Samantha no telhado, então eu podia ir para a aula. Mamãe ficou feliz e me deu uma carona para a escola. Quando entrei na sala de aula, todos estavam reunidos e discutindo algo novamente. Quando meus colegas me viram, eles rapidamente ficaram em silêncio. Vi a Samantha entre eles. Ela recebeu alta do hospital e contou ao diretor que foi o John quem a trancou no telhado. Eles só queriam se divertir com a situação. Mas quando eu tive um colapso nervoso, eles ficaram com medo e colocaram a culpa em você. Eu te liguei porque você é amiga deles e poderia me deixar sair. Você não atendeu e então eu fiquei sem bateria. Eu estava tão envergonhada de mim mesma. Desculpe por não ter te atendido e por agir assim. Eu quero que sejamos amigas novamente. Mas eu vou entender se você não quiser. Pode ser difícil de acreditar, mas... A Samantha concordou. Ela admitiu que também sentia falta do tempo em que éramos amigas. O John foi expulso da escola. Seus amigos tentaram continuar agindo da mesma forma por um tempo. Eles zombaram de mim por voltar a ser uma boa menina. Mas eu me defendi e o Léo me ajudou. Os alunos começaram a respeitá-lo. Os encrenqueiros eventualmente pararam de sair juntos e não eram tão corajosos quando estavam sozinhos. Léo e eu começamos a namorar. Pela primeira vez em muito tempo, me senti feliz. Você já quis se rebelar? Me conte nos comentários. Se você está assistindo isso, você já violou os protocolos da Fundação CSP. Fique onde está. A equipe de limpeza está a caminho. Enquanto isso, você pode assistir às histórias de pessoas que tiveram a sorte de encontrar os objetos CSP mais anômalos. Quando o pessoal da Fundação chegar, você será tratado com amnésicos de classe A e não se lembrará de nada. Essa gravação se autodestruirá em 3, 2, 1...